que você acha do consulente que incorpora nas engiras de Umbanda? Vamos falar sobre isso. Manifestação de quiumbas e guias espirituais nas engiras de Umbanda. Esse tema faz parte da videoaula 13 do curso Apometria na Umbanda na visão de Ramatiz. Estamos no capítulo 7, página 115 do livro de referência, que é o livro Apometria Umbanda. Temas que serão falados nesta videoaula, além da manifestação de quiumbas e guias espirituais nas engiras de Umbanda, nós vamos falar sobre por que a Umbanda só existe no Brasil, a formação da identidade umbandista e por que o adepto não se diz umbandista e se declara de outra confissão religiosa. O gênero tem importância na mediunidade. E aí entramos no tema central, consulentes mediunizados, consulente que recebe quiumba, consulente que recebe o guia espiritual, médium trabalhador recebendo quiumba nas engiras, como pode isso? Qual é o contexto desta manifestação? Finalmente vamos falar sobre a característica da Umbanda, que é o mediunismo aberto, exposto, todos vêm. Será que isso não é prejudicial de alguma forma? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Acompanhe o descritivo desse vídeo, o link para você ser redirecionado para a playlist do curso, você já sai maratonando as aulas, tudo gratuito aqui no canal Universalista EAD. Vem comigo, essa videoaula está bem legal. Manifestação ou manifestações nas engiras de Umbanda, que é uma característica desta Umbanda de todos nós. Mas antes de nós entrarmos no tema central propriamente dito, que é a chamada desse vídeo, logo faremos isso, essa videoaula não vai ultrapassar aí 15, 20 minutos no máximo. Nós temos que entender como isso começou, por que a Umbanda só tem no Brasil. A Umbanda é genuinamente brasileira, mas ela não existe só no Brasil, embora modestamente há indicativos de Umbanda em outros países, mas notadamente é uma religião brasileira que na sua maioria existe só no Brasil. Por que isso? A vovó Maria Conga nos responde no capítulo 7 deste livro que houve um expurgo kármico que escoou para o Brasil, notadamente consequência da Inquisição. E ela nos diz que inquisidores vieram como escravos e vítimas da Inquisição vieram como donos da terra, como se retomassem seus bens confiscados. Houve uma inversão de valores. Obviamente que isso numa parte desses espíritos que reencarnaram no Brasil, não todos, e também não dá para nós darmos a interpretação de minimizar o que foi a catástrofe da escravidão na diáspora africana do Brasil. Mas sim, a lei do karma sempre atuando nessa relação de causa e efeito, e muitos inquisidores vieram como escravos. Aqui encontramos no Brasil as culturas locais, a pagelança, nossa, aqui, aborígene dos nossos indígenas, o xamanismo caboclo, né? O catolicismo popular, notadamente o catolicismo português, o espiritismo mais recente e as próprias tradições africanas dos povos originários aqui na diáspora africana no Brasil. Isso tudo se mesclou, um grande caldeamento, e deu surgimento não só a movimentos mediúnicos religiosos regionalizados, como a Macumba no Rio de Janeiro, mas ela acaba estruturando o movimento de Umbanda, que é uma religião que vem para a formação de uma consciência universalista no terceiro milênio. Por isso que não tem codificação, não tem um livro sagrado, um papa ou um poder central eclesiástico. A Umbanda se adapta a cada comunidade, a cada linhagem de iniciação do seu sacerdote,
e aí ela se amolda, ela consegue dialogar, se comunicar com as comunidades, por isso que ela tem tanta capilaridade, teve notadamente na década de 60 até 80, 90 do século passado. Porque nós, adeptos umbandistas, uma grande parte se identifica, se declara como sendo de outra religião, como, por exemplo, quando vai preencher uma proposta de emprego ou um formulário qualquer, um cadastro, ou responder mesmo a um censo ou alguma pesquisa, se declara católico ou de outra religião. Vovó Maria Conga nos diz que ainda vibra no inconsciente o medo pela perseguição à magia e à mediunidade, à comunicação com os espíritos que sempre houve ao longo da história. Isso vibra no nosso inconsciente. E que a mediunidade, o mediunismo ainda é visto como um culto inferior. Isso está no nosso subconsciente. Então há um receio de não ser compreendido, há um receio de ser discriminado, há um medo de não conseguir aquele emprego ou que o cadastro não venha a ser aprovado. E isso às vezes está numa atitude automática. A pessoa não se dá conta e isso está vibrando. Notadamente pelas religiões mediúnicas, o mediunismo e a comunicação com os espíritos ainda serem percebidas, né, no imaginário popular como um culto inferior, e as religiões, as novas religiões evangélicas especialmente, exploram muito isso. Vovó Maria Conga, se os médiuns homoafetivos teriam mais poder, mais mediunidade, mais axé, haja visto que se verifica no imaginário popular que muitas pessoas atribuem a esses sacerdotes ou sacerdotisas homoafetivos que teriam mais mediunidade, mais empoderamento com o orixá, mais força no axé. E vovó Maria Conga nos esclarece que, independente de gênero, né, não faz nenhuma diferença. Pode ser que sim, pode ser que não é o fato de você ser homoafetivo ou não que vai lhe dar mais valência na mediunidade, mais empoderamento no axé. O espírito não é masculino ou feminino, nos lembra a vovó Maria Conga, e nos diz que o espírito se expressa num corpo masculino ou feminino transitoriamente, não é de fato a sua origem, é uma expressão no corpo tão somente, uma polaridade, e realça o que vale na mediunidade, o que vale no empoderamento do axé e com os orixás é o caráter. Caráter, eu apelei, o caráter sim, esse determina o seu empoderamento com a orixalidade. E não interprete isso como algo fenomenal que tem que estar mostrando o seu poder na mediunidade. Acima de tudo é um empoderamento no poder de realização. O que você fala tem sentido, tem força, tem valência, as suas atitudes, o que você pensa, como você age. E no ofício sacerdotal, isso se manifesta como resposta dos orixás, dos guias espirituais e da espiritualidade de uma maneira geral. Consulente pode incorporar nas engiras? Pode, consulente pode ficar mediunizado. Não deveria, não deve, mas isso acontece de maneira natural, espontânea. Consulentes que recebem seus guias espirituais, caboclo, preto velho. Os guias aproveitam essa oportunidade que o seu médium está numa engira pública e seu médium ainda não está educado, ainda não está trabalhando em uma casa, ou está em um momento de trânsito de uma casa para outra. Os guias se aproveitam desse momento para, através do acoplamento áurico, imprimir as suas vibrações mais elevadas no corpo astral etérico do médium e ajustando-lhes os chakras, refinando a sua vibração pessoal e aproximando essa vibração da própria vibração dos guias espirituais.
Há também uma limpeza energética, notadamente médiuns deseducados, médiuns esponjas, vibrações densas são expurgadas do campo áurico do médium. Lembramos que muitos médiuns ainda não estão educados, estão em desenvolvimento. E os médiuns educados, médiuns maduros, quando eles vão visitar uma outra casa ou que eles estão na assistência e passam para receber um passe, um aconselhamento, que é normal nas giras de Umbanda, raramente eles incorporam nessas giras públicas quando estão na assistência, porque não há necessidade. A vibração pessoal deles se mantém equilibrada e afim com seus guias espirituais. Então, os consulentes nas giras de Umbanda, quando mediunizam os guias, isto é bem-vindo. Eles estão trabalhando, mas nem sempre isso acontece. Por vezes, há a incorporação de um quiumba. O que é um quiumba? Quiumba é um espírito sofredor que está articulado para causar mal. Ele é agente de obsessão, ele é agente de implementar nas pessoas ordens, imprecações magísticas feitas por magos que os invocam e querem que o feitiço pegue no indivíduo. Então, o quiumba é tudo o que existe de ruim no baixo umbral, mas são objetos da misericórdia e da compaixão da Umbanda. Então, mesmo quando o consulente recebe um quiumba e o consulente esse está em desequilíbrio, a caridade acaba sendo feita na gira de Umbanda e esse quiumba ele é atendido, é acolhido e é encaminhado para o seu local no astral que lhe é afim. Mas não é indicado o consulente receber quiumba. Não é a finalidade da Umbanda. Se os campos de força, as firmezas, tronqueiras da casa, a egrégora da casa estiver bem firme, muito dificilmente um quiumba vai conseguir acoplar em um consulente a ponto de dar uma manifestação, a não ser que esse consulente esteja em processo mais profundo de simbiose mental, de indução mental, de ligação fluídica com este quiumba obsessor. Lembrando que uma gira de Umbanda, a finalidade não é que haja doutrinação para espíritos sofredores, embora em alguns casos específicos isso pode acontecer, é o que nós vamos falar agora. Certa vez eu trabalhava numa casa de Umbanda que durante as giras práticas de caboclo, de preto velho, o médium que estava atendendo o consulente, por vezes, se auxiliava de um a ou dois médiuns numa segunda corrente nas costas do consulente, que eles serviam como médium de atração e traziam, puxavam, vamos dizer assim, o quiumba obsessor, acoplavam nesses mesmos médiuns e davam manifestação. E aí havia também um doutrinador que encaminhava, conversava com esses espíritos, tudo isso durante a consulta, ali no terreiro. 14, 20, 25 médiuns dando consultas com várias manifestações simultâneas de quiumbas nesses médiuns de apoio, na segunda corrente. Fechava uma triangulação, um médium de aconselhamento com o pai velho caboclo e mais um ou dois médiuns nas costas do consulente. Se fazia caridade, se fazia, mas havia muita quebra de corrente, não se oscilava demais. Às vezes os próprios médiuns de aconselhamento acabavam incorporando um quiumba e para ele mesmo encaminhar, o que é algo que não tem muito fundamento, porque são vibrações que vão entrar em conflito. A vibração do guia espiritual, a vibração do caboclo, do pai velho, é uma vibração de frequência alta. Imagina o chakra desse médium. Ele está ali o seu ori preparado, amaci, preceito, resguardo, para que ele consiga vibrar
numa sintonia afim com o Caboclo Pai Velho, ele tem que permitir, ou permite de maneira espontânea, ou porque é a cultura da casa, o método da casa, o acoplamento de um espírito sofredor que faz com que seus chakras tenham um descenso vibratório abrupto e ele tem uma grande perda de ectoplasma nessa manifestação. Acabou dando problema nessa casa, eu era um médium trabalhador, eu só trabalhava com preto velho ou caboclo nas engiras, eu não me apoiava em segundos médiuns de manifestação de espíritos sofredores por uma orientação que eu tinha do meu guia espiritual, dos meus guias espirituais. E certo dia deu um problema seríssimo, pois um consulente que estava neste serviço de acolhimento a quiumba, né, o médium de aconselhamento na sua frente, o médium com o quiumba nas suas costas, e o quiumba acabou incorporando no consulente de forma muito violenta, muito intensa. Esse consulente cai no chão, ele fica num processo de transe que ele perde a consciência e deu muito trabalho, acabou tendo que se fechar a gira. Naquele momento não entrou mais nenhum consulente, não tinha jeito desse espírito sair, não tinha jeito de se sublimar esta manifestação. Isso demorou quase 1 hora, deu muito trabalho e levou a esta casa a refletir sobre a continuidade desses trabalhos nesse formato. O que aconteceu? Acabaram decidindo fazer a caridade, o trabalho de manifestação de espíritos sofredores em dia à parte, separado das giras públicas de Umbanda. Gira de Umbanda tem que se trabalhar com caboclo, com preto velho, com boiadeiro, com as entidades, com Exu, com criança, com as entidades que estão entronizadas na lei de Umbanda como trabalhadores no astral, e que os chakras do médium e o ori do médium fica preparado e vibrado para isso. Não se deve ter essas oscilações. É muito difícil se manter uma egrégora coesa nesse formato, tudo ao mesmo tempo simultâneo. Por mais que tenha uma tronqueira bem firmada, sempre vai haver uma abertura, uma fresta vibratória, um consulente em desequilíbrio, um consulente esquizofrênico, um consulente com transtorno de personalidade, um consulente com psicose, com neurose, com processo obsessivo complexo. E quando há esse acoplamento mais intenso, isso dá muito trabalho. Mas então esse mediunismo intenso, exposto, aberto da Umbanda, ele não acaba sendo prejudicial. Tem alguns centros espiritualistas que fazem suas sessões mediúnicas à luz, à meia luz, uma salinha meia na penumbra, escondidinho, no silêncio, ninguém vê, só os médios. Não, esse não é o formato da Umbanda. A Umbanda é exposta, ela é aberta, e isso não torna prejudicial o trabalho, pelo contrário. A vovó Maria Conga nos diz que o mediunismo deve nos lembrar que nós somos espíritos, e espíritos imortais. Claro que é indispensável um ambiente harmonioso de energias positivas e uma corrente vibratória coesa, o que não acontece naquele formato de manifestação de quiumbas simultânea com os trabalhos de aconselhamento espirituais. Não é que eventualmente não vá ter uma manifestação de um quiumba, nenhum consulente. É impossível que isso não aconteça em um determinado momento no tempo. Por mais firme que a casa esteja, de tempo em tempo, isso acontece. Procuramos prolongar isso, sempre vigilante, o zelador sempre atento, os cambonos, mas acontecendo com todo acolhimento, com toda a palavra amorosa. Se retira o consulente da área pública no espaço sagrado, no Abaçá, na frente do Congá,
há que se ter um outro espaço reservado daí para um atendimento individualizado, pode ser uma salinha nos fundos, atrás do congá, ou uma outra sala, dependendo, um outro espaço dependendo da arquitetura do centro, mas sempre prevendo isso. Se tira o consulente do espaço, se a manifestação se prolonga, para que isso não desperte a curiosidade dos demais consulentes e acabe sendo pretexto para quebra de corrente, porque o consulente curioso não entende o que está acontecendo, daqui a pouco começa a ter medo, começa a duvidar da egrégora da casa, e aí o astral inferior já vai se utilizar a partir disso, dessa dúvida, desse medo, desse receio. Mas não, mediunismo aberto, exposto como a Umbanda faz, dentro do fundamento da seriedade, da ética, da luz divina, que é a nossa Umbanda, não é prejudicial. Manifestação de quiumbas e guias nas giras de Umbanda. Consulente incorporando nas giras. Curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz, capítulo 7, página 115 do livro de referência, videoaula 13. Deixe seus comentários, suas dúvidas, estarei respondendo a todos, se necessário. Nosso muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.